A relação entre Nada Brahma e Nada Yoga reside na percepção e prática do som como um meio de conexão com a consciência universal. Então, aqui já temos uma correlação entre o que é visto como Nada Brahma, né, ou Nada Shabda, que é o som original, e que as escrituras vão nos dar também como o Om, né, o Om, a vibração original. Mas, na verdade, existe algo que antecede o próprio Om, que é o potencial causal do som. É ali que está justamente esse elemento, né, que vai, inclusive, promover a manifestação através do som, conhecido como Om, né? Quando nós temos o Om, nós estamos integrando três potências, né? O A, U e o M, né? Seria basicamente a manifestação de um poder de emanação, de pulsão, um poder de atração e a combinação desses dois em um equilíbrio perfeito. A-U-M. Aum. Só que a manifestação desses três é antecedido por um silêncio absoluto. E esse silêncio absoluto é o Nada Brahman. Então, o Nada Brahman, ou o som cósmico, ou mesmo o supraser manifesto como som, supraser aqui é o absoluto, né? É o aspecto nosso conectado, integrado, unido nesse absoluto. Isso seria esse Nada Brahman, ou esse som cósmico. Representa a ideia de que o som é a manifestação primeira e primordial da criação, sendo um caminho para alcançar o divino. O som é visto não apenas como um fenômeno acústico, mas como a vibração fundamental que permeia todo o cosmos, da qual todas as formas e essências se originam, ou seja, tudo, desde toda essa nossa estrutura física, biológica, o nosso corpo, o nosso sharira, até mesmo os demais corpos, né? Corpos orgânicos, corpos móveis ou imóveis, como, por exemplo, o grão de areia que eu comentei há pouco. Aquele grão de areia também é um corpo, manifesto desse potencial, né, infinito, dessa vibração fundamental. Quer dizer, aquele grãozinho de areia que está ali jogado num lugar qualquer, na beira da praia ou na rua, ele está vibrando um som também. Esse som que ele vibra é o som fundamental de tudo. Como ele não articula sonoridades, ele articula a partir daquilo que o constitui, a composição dele naquele corpo, né? O grão de areia tem uma composição minério apenas, apenas, apenas para, né, simplificar o exemplo. Mas a composição desse minério são várias e várias partículas de nêutrons, cuja substância interna desses nêutrons são Plancks. É um nível de consciência muito, muito, muito sutil para nós. Nós não conseguimos perceber isso. Quer dizer, existem níveis de consciência em várias e várias camadas que nós não percebemos. Mas dentro desse nível de consciência tão sutil, a nível de vazio de Planck, ali existe consciência, logo existe uma vibração, existe uma sonoridade sendo emanada. Então, Nada Brahma assume que, ao contemplar e unificar-se com o som, o indivíduo se conecta diretamente com a essência divina. E aí entra um aspecto importante, Catinha, um aspecto importante da meditação mântrica, né, que seria justamente entender que na essência do som não existe distinção da substância, né? Aí estaria a substância do mantra, que é um dos títulos também da aula que nós vamos estudar nesse módulo, a substância do mantra, a substância do som, onde, na verdade, aquilo que nós estamos vibrando conscientemente diz respeito àquilo que nós estamos constituindo em nossa experiência como espírito, como consciência, como individuação nessa experiência e como humano nessa individuação da experiência humana que nós estamos tendo. Ou seja, aquilo que nós estamos vibrando está, na verdade, colocando numa integração todo o nosso ser, todas essas constituições, entende? Desde o nível mais profundo, interno e completo, que é o ser em sua totalidade espírito, né? E espírito aqui tentando tirar toda a carga semântica que já existe em cima desse termo, né? Mas imagine isso como um núcleo de consciência.
tá? Esse núcleo de consciência é dotado de todo esse potencial, incluindo onipresença, onipotência e onisciência. Onipresença, onisciência e onipotência. Isso tudo é o núcleo de consciência. Nesse núcleo de consciência está emanando esse silêncio absoluto, que é o potencial causal de todos os sons, nada, Brahma, Shabda. E se nós nos concentramos em meditação, deixando apenas esse som emanar dentro de nós, a nossa consciência começa então a conectar com a essência desse som. Logo, se eu vibro um específico som, a minha consciência ela vai reverberar, né, ou ressonar aquele som que eu estou articulando. Por exemplo, se durante uma meditação eu começo a pensar no risco que haveria de cair um meteorito na minha cabeça enquanto estou aqui sentado, meditando, achando que tudo está em paz, pode cair um míssil de algum país em guerra nesse momento, errou o alvo e caiu justamente no meu quintal. Veja, eu estou colocando essa vibração no meu campo sonoro sutil. Isso não vai acontecer, mas alguma correlação nesse campo de equivalência energética entre o núcleo de consciência e o campo de energia consciente vai fazer com que um evento parecido com o que aquilo que eu imaginei ocorra, né? Vai cair não um míssil, mas vai cair algum problema na minha experiência que vai me colocar um pouco confuso, perdido em relação a esta incongruência, né, da experiência que nós estamos tendo com aquilo que nós estamos imaginando. Nada Yoga. Aí vamos falar um pouco sobre esse Nada Yoga. O Nada Yoga, dentro desse contexto todo, ele já não é mais uma prática de asanas, basicamente, né? Nós até utilizaríamos algumas posturas para favorecer o estado de permanência em uma postura meditativa. Então, embora ele não use de técnicas posturais, ele não nega a necessidade, porque você vai usar certas práticas até para poder deixar o seu corpo em equilíbrio para uma permanência meditativa mais longa, se necessário, tá? Porém, a prática de Nada Yoga, ela é basicamente sonora, ela é basicamente meditativa, é uma prática meditativa. E por isso que eu falei que Markandeya Rishi, há alguns milhares de anos, ele praticava Nada Yoga, né? Então, da mesma forma, quando nós pegamos tratados como Yoga Sutra, ali se fala dos asanas, mas não se apregoa o asana como meta última. Os asanas são apenas um veículo necessário para você atravessar o rio. Do outro lado do rio, você não precisa mais do asana como um elemento essencial, né? Ele é apenas um composto para chegar nesse outro estágio. Esse outro estágio, qual seria? O estágio da expansão da consciência meditativa, o estabelecimento dessa conexão com a sua natureza essencial. Isso seria o yoga, como apresentado por Patanjali, praticamente 300 a 500 antes de Cristo, até esses primórdios do yoga, quando você tem ali a transmissão desse conhecimento pelos rishis, Markandeya Rishi, Vashista Rishi, né, Atri Rishi, vários outros rishis que deixaram esse conhecimento e que depois foi compilado dentro da estrutura dos Vedas. Então, Nada Yoga é a união através do som, porque yoga é união, correto? É uma unicidade em que a consciência individual, a consciência, núcleo de consciência individual, se unifica, entra em um estado de unicidade com a fonte, que não é outra senão a própria consciência individualizada nesse campo de experiência. Então, Nada Yoga é a prática que busca essa união com o som cósmico. Na perspectiva do Nada Yoga, existem diferentes níveis de sons, dos mais físicos e audíveis aos mais sutis e internos. Em sua prática, os yogis distinguem aqui essa lista de níveis, né, da prática meditativa. Então, você vai ter Vaikarinada, que é o som externo e audível, que é basicamente o som que nós ouvimos, os ruídos que nós temos no nosso campo de experiências. Nós vamos ter também o Madhyama Nada, o som intermediário percebido no nível mental, né? Quando você, por exemplo, ouve seus pensamentos, sabe? Quando você está ali pensativo e aqueles pensamentos eles estão tão intensos que eles estão produzindo algum tipo de som.
Aí nós ficamos ouvindo os sons. E dependendo do som que a mente está vibrando, se é de medo, se é de preocupação, se é de ansiedade, se é de. Aquilo vai reverberar fisicamente. Depois nós temos Pashanti Nada, que é o som visualizado, com caráter intuitivo e sutil. Aqui entra muito o aspecto, por exemplo, da telepatia, o aspecto do que é muito comum hoje em dia, né? Tem se tornado mais comum, que é a canalização, pessoas que têm uma certa facilidade de canalizar informações, sejam a partir de sons, seja a partir de imagens, né? Entraria também, não em todos os casos, né? Mas seria um aspecto, por exemplo, de mediunidades que algumas pessoas trazem, né? Como psicografia, por exemplo. Seriam aspectos ligados a esse paixante nada. A pessoa ouve, principalmente quando está no aspecto de clare audiência, né? Que é a clareza no ouvir, ouvir aquilo que os outros não estão ouvindo. Então, isso também é um aspecto que é desenvolvido dentro dessas técnicas de nada yoga. E, por fim, o para nada, né? O som transcendental, o som inaudível, o som do ser, né? É um som não audível, presente no nível mais profundo da consciência e associado à essência do próprio Brahman. Isso eu entendo muito como sendo o som do nosso código-fonte, né? Cada um de nós temos um som, cada um. Assim como o grão de areia, entre os infinitos grãos de areia, cada um deles tem um próprio som particular, cada um de nós também temos uma sonoridade particular. Só para tentar imaginar isto, cada um de nós temos uma estrutura física totalmente distinta. Só para ficar no campo físico mesmo. Nariz de um jeito, né? A impressão digital de um único formato. Todo o nosso design é único. Então, se todo design físico é único, significa que existe uma estrutura informacional não física, que é o DNA, que também é único. E assim sucessivamente, até determinadas composições de moléculas da nossa estrutura, vai nos dar uma individuação muito peculiar. Então, a forma como o som vibra no nosso biológico, da mesma forma como um som vibra diferente aqui, né, e também vai vibrar diferente aqui no outro instrumento, da mesma forma, cada corpo, cada ser, cada indivíduo tem uma vibração única. E nesse caso, o yoga, nada Brahma principalmente, ou nada yoga, tem o objetivo de nós acessarmos o nosso próprio estado original de ser. Quer dizer, acessar o nosso próprio som, o som original que emana de nós mesmos, dentro de nós mesmos. É como se nós estivéssemos realmente acessando um campo de informação única, original e que diz respeito à nossa essência, certo? Em vez de buscar uma essência no outro, buscar uma essência em uma feira livre de essências, né? Imagina. O mundo físico, o mundo como é apresentado, né, pelas ciências, é apresentado pelas tradições e sistemas de religião, sistemas de ideologia, política e tudo mais, e sistemas culturais também, é uma feira, uma grande feira livre de essências, e você se adequa, se identifica com essa essência ou com aquela e esquece, subestima, né? Aniquila a sua essência. Então, a questão meditativa não é a questão me adequar a uma técnica ou outra, não é me adequar a uma filosofia ou outra, a uma tradição ou outra. Isso tudo é uma feira livre de propostas de essências, mas são essências que não são a sua, né? Imagine, eu posso de repente abrir um novo sistema, né? Inaugurar um novo método, já que assim, no mundo digital, né, no mercado digital, você criar alguma coisa assim chama atenção. Não é esse o objetivo, né? Senão teriam aqui, sei lá, 2.000 pessoas assistindo a aula, mais 2.000 pessoas aí nas redes sociais acompanhando a aula, e não é isso, porque não é esse o objetivo. As pessoas que estão realmente a fim de entender o yoga, mergulhar no yoga, para poder explorar o campo de consciência através de técnica meditativa única, e o único aqui não é o único determinado por um método,
o método do Jai, o método do VVY. Não. Único porque é o método seu. É a sua essência constituindo o seu próprio método de experienciar a si próprio. Isso é tão profundo que, assim, se torna um paradoxo. O nível de hipnose que nós temos na sociedade contemporânea demonstra o limiar mesmo de uma transição que nós temos para efetuar. Mas não é uma transição externa, não é uma transição coletiva de despertar em massa da humanidade, de que vai agora o Congresso americano anunciar a chegada de uns irmãozinhos galácticos, de extraterrestres, e tudo é uma grande programação do sistema da nova era. Isso não funciona, isso é tudo uma grande armadilha. Agora, entender que o processo de autorrealização, o processo de meditação, é um processo em que você vai entrar em contato com a sua essência, expressar essa essência desde você, sem se influenciar por aspectos externos, são raros aqueles que estão realmente atentos para isto, não é? Acordados para isto, e ao mesmo tempo interessados nisto. São pouquíssimos. Mas não importa, porque não é por acaso que, desde que esse conhecimento chega para nós aí, né, com essas dinastias solares antiquíssimas, vamos pensar que esse conhecimento está presente aqui desde que inicia esse sistema solar. Desde o início do sistema solar, essa ciência já estava presente. E chega o espaço agora em que a manifestação humana está se expondo, nós, como seres humanos, estamos experienciando isto, mas esse conhecimento está aqui desde que o sistema solar era constituído apenas por seres unicelulares, ou desde que o universo aqui desse sistema solar era constituído apenas por consciências minerais, onde apenas aquele grãozinho de areia tinha consciência disto, mas não podia expressar isto porque era o limite. E agora nós estamos numa estrutura, uma possibilidade humana de realmente alargarmos esse potencial que está adormecido. Então, nós chegamos em um limiar onde o próximo passo é se soltar de todas essas crendices, de todas essas amarras conceituais, né, de todos esses medos que foram criados dentro de uma hipnose coletiva humana, já há mais de 10 mil anos, e realmente confiar no potencial que há dentro de cada um. Porque esse potencial, segundo a teoria de Nada Yoga, é um potencial sonoro. É permitir-se ouvir o que há em você. E você não precisa nem colocar isso para fora. Eu, às vezes, eu acabo me expondo porque é parte do papel aqui de professor, né? Mas tem coisas que não dá para expor, porque fica, talvez, ainda incoerente com o campo semântico da maioria das pessoas. Embora os alunos do EVY, né, durante pelo menos 7 meses, vem sendo trabalhado conceitos para que isso se torne mais fácil de ser entendido no oitavo e nono módulo. O objetivo, assim, conclusivo, né, de uma formação de instrutores é o praticante não precisar de professor de yoga. Isso parece contraproducente, né? Contra-lógico. Uau, estou fazendo uma formação de instrutor de yoga para que não haja professores de yoga. Na verdade, é isso mesmo. Na verdade, o papel nosso como instrutor de yoga é difundir um conhecimento para que todos cheguem ao estágio de autoconhecimento próprio, e não um autoconhecimento vindo de uma determinada doutrina ou de uma determinada base de conhecimento, de uma determinada filosofia, porque todo esse conhecimento são apenas cartas sobre uma mesa em que nós vamos tirando cada uma dessas cartas e entendendo o que aquilo diz em respeito a nós mesmos. Mas que não é para nós ficarmos presos a estas cartas. É entender que todas essas cartas empilhadas durante 10 mil anos foram para chegar nesse limiar e entendermos: ok, agora eu sigo a minha própria jornada. Eu não preciso correr atrás daquele trem que já partiu da estação, né? Ou me adequar, colocar o uniforme necessário, a fantasia necessária para fazer parte daquele trem ali que já está quase saindo, eu vou perdê-lo também. Ou, de repente, uma nave espacial, né? Ah, a nave espacial já está decolando, eu não estou pronto ainda. Esquece tudo isso. Não existe fuga, não existe abrigo, não existe busca,
é somente um estado de presença. Esse é o aspecto da onipresença que tanto foi prorrogada ou foi, diríamos, delegada a um Deus fora de nós. Deus é a onipresença. E nós somos totalmente vulneráveis a ficarmos perdidos nesse espaço vazio da realidade ou da existência humana. Porque isso é tudo uma narrativa que foi composta a partir de técnicas, de métodos que davam a nós, a cada um de nós, a ideia de que estávamos separados dessa união. O próprio yoga vem com essa perspectiva. Olha, você foi desunido de Deus. Você está desunido de Ishvara. Ou você está separado de Brahman, né? Ou você saiu do mundo espiritual porque sentiu inveja de Krishna. Todas essas coisas. Tudo isto, né, te dá um diagnóstico. E com a outra mão te dá o remédio. Qual é o remédio? Ficar preso no círculo do aquário, onde o ego é a prevalecência de tudo. Esse é o tal do fim das eras. É o tal do Armagedon, do Apocalipse. Isso aí tudo foi para chegar nesse ponto. Nós estamos em um limiar, e o grande limiar é atravessar esses limites que foram criados através de narrativas para nós mesmos. Certo? Por isso que nada yoga é a salvação. Não, não existe salvação. Mas são conceitos que, se nós entendermos da nossa própria forma, que também é uma outra quebra de paradigma, a gente sempre foi doutrinado a acreditar que nós temos que seguir à risca aquilo que está sendo dado por um mestre que recebeu de outro mestre, de outro, de outro, de outro. E aí você nunca vai se adequar àquele sistema, porque aquele sistema não é para você, é um sistema de doutrinas. Então também é difícil romper com isto. Mas é rompendo isto que nós vamos transcender o ego e aí sim acessar um outro campo de entendimento da nossa verdadeira realidade. E segundo esse Purana, o Bhagavad Purana, inclusive tem o Purana também, Markandeya Purana, que fala sobre essa realização desse Rishi através da prática de nada yoga, essa meditação sonora. Nós temos então uma descrição de um processo realizado que levou a um resultado. Só que o resultado executado ou descrito na literatura é apenas um prospecto, né? Existe isto, mas você não vai realizar isto. Você vai realizar isso. Isso que é você. Através de um mecanismo, através de diríamos assim, de uma trilha, um trajeto. Mas o trajeto nosso não é o mesmo do outro, mesmo dos grandes mestres. Aquela foi a realidade deles. A nossa está por ser explorada. E qualquer técnica hoje séria, por mais que sejam técnicas que estão sendo apresentadas por alguns indivíduos, mas aquelas técnicas sérias que estão sendo apresentadas por indivíduos que não estão buscando apenas fama ou enriquecimento, e que tenham na sua parte metodológica ou técnica esse recolhimento dentro do seu próprio ser, sem nenhum viés de distração externa, está de alguma forma te colocando para uma experiência mais profunda do teu ser. O que a proposta dessa teoria de nada yoga ou nada shabda nos dá é: vá à frente, vá adiante dessa busca interna sua. Quando você notar que existe um silêncio, repouse nisto e deixe esse silêncio emanar o som, que é o seu som original.